Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui na presença da professora Lucélida, nossa amiga e pesquisadora do grupo GPA-SIM, que vai nos brindar com a sua fala e nos transferir todo o seu conhecimento sobre metodologia da pesquisa. Estou passando a palavra para o professor Felipe, que vai fazer uma breve apresentação da professora Lucélida. Boa tarde, pessoal. Então, quem é de fora aqui, bem-vindos a esse seminário, essa palestra com a professora Lucélida do GPA-SIM, né, que é o grupo de ensino, de pesquisas em ensino e aprendizagem de ciências e matemática da UFSM. Então, eu vou fazer a apresentação da professora Lucélida. Ela é licenciada em matemática pela Universidade Federal do Amazonas, mestra em educação e ciências pela Universidade do Estado do Amazonas, doutora em educação em ciências e matemáticas na área de educação matemática pela Universidade Federal do Pará. É pós-doutora em educação pela Universidade Federal do Amazonas e atua dentro é professora, né, associada da Universidade do Estado do Amazonas, lotada no Centro de Estudos Superiores de Parintins, no estado amazonense. É professora permanente do programa de pós-graduação em educação e ensino de ciências da Universidade do Estado do Amazonas, mestrado acadêmico em Educação em Ciências na Amazônia. Ela atua principalmente nos campos da área da educação em matemática, com ênfase na formação de professores e etnomatemática. Ela coordena o grupo de estudos e pesquisas em matemática e tecnologias complexos e é responsável pelo laboratório de ensino de matemática do centro onde ela está lotada na Universidade Estadual do Amazonas. Bem-vinda, professora Lucélida. Com a palavra, professora. Obrigada. Eu vou projetar aqui um slide e vocês só me confirmem se está tudo ok, se está visualizando. Deixa eu só ver aqui. Está visível já para vocês? Ainda não. Então, espera aí um momentinho. Acho que está carregando, né? Agora está carregando, já está visível, não no modo apresentação. Deixa eu colocar aqui. Foi? Acho que está vindo ainda. Ele está aparecendo, mas não no modo apresentação. Deixa eu sair aqui de novo. Talvez tenha que compartilhar em tela inteira, né? Vou tentar. Nada ainda, né? Só o modo não apresentação. Tá, eu vou parar e vou tentar. Eu tentei uma janela e vou tentar a tela inteira para ver. E agora? Agora sim está aparecendo o modo apresentação. Obrigada. Tá certo. Então, qualquer coisa, se por um acaso cair minha conexão, eu estou no WhatsApp também, Cecília, aí vocês podem me avisar, porque como eu não estou tendo visão da sala, estou tendo visão só dos meus slides, tá bom? Tá certo. Bom, então, boa tarde, colegas, obrigada pelo convite, e como eu conversava agora, um pouquinho antes da gente começar aqui a conversa, falava com a Cecília e o Everton, isso aqui é uma conversa de como a gente trabalha o método da triangulação com os nossos alunos aqui. Então, é a nossa interpretação do método baseado em alguns autores que tratam, né, dessa metodologia de análise. Então, para começar,
A triangulação, como é de conhecimento, creio que de todos nós, esse termo triangulação, ele não é novo nas ciências sociais, né? Na realidade, ele não nasce nas ciências sociais, ele vem de áreas que necessitavam, por exemplo, a topologia e a navegação necessitavam de determinar um ponto, de reconhecer, definir uma localização, tendo duas outras informações que ajudassem nessa localização. E uma outra coisa também, que quando fala em triangulação, nós que estamos, digamos, mais habituados no campo da matemática, geralmente a gente pensa na forma, né? Na forma triangular, na rigidez da forma. Então, o triângulo é uma forma que não se deforma, né, com facilidade. Mas na perspectiva da pesquisa, principalmente em pesquisa qualitativa, não é por este lado que nós vamos olhar para a triangulação. Então, nós não vamos olhar pela rigidez da forma, mas pela possibilidade de, a partir de um determinado ponto, vamos dizer, a partir de um determinado vértice desse triângulo, nós podermos fazer um confronto, ou um cruzamento, ou estabelecer um diálogo, ou estabelecer relações entre coisas, entre fatos, entre fenômenos que estão em um outro vértice. Então, se nós fizermos uma analogia aqui com, originalmente, o que era a triangulação, que era a determinação de um ponto, a partir de duas outras referências, vamos pensar assim, agora nós não temos mais uma intenção de determinar um ponto, mas de perspectivas de visão. Então, a partir de um ponto B, desse vértice B, eu tenho uma perspectiva de visão, tanto para o A quanto para o C, e assim com todos os outros. Levando em consideração também que esse termo triangulação nos permite pensar que mesmo que eu esteja localizado em um determinado ponto, ou esteja olhando para o fenômeno, para o meu objeto de pesquisa, a partir de uma perspectiva, eu devo, na realidade, levar em conta que até eu chegar nesse outro ponto, eu tenho aqui um caminho, né, um lado do triângulo, que ele é formado por infinitos pontos, ou seja, vários fatores, há várias variáveis, há vários intervenientes que podem influenciar na minha compreensão desse fenômeno ou desse objeto de pesquisa que eu estou me dedicando. Então, a nossa perspectiva é olhar para essa triangulação como sendo essa possibilidade de, a partir de qualquer um dos pontos, eu ter uma visão sem barreiras para os outros pontos ou para outros elementos desse objeto, outras dimensões desse objeto. Porque quando nós olhamos para alguma coisa, a princípio nós temos apenas uma perspectiva dele, então é necessário olhar por perspectivas diferentes, por pontos de vista diferentes, para quanto mais informações eu tiver desse objeto, melhor para a minha pesquisa, melhor para a minha compreensão dele, né? Então, eu fiz aqui um apanhado sobre alguns autores que tratam da origem da triangulação no campo metodológico das pesquisas, particularmente das pesquisas qualitativas, e separei alguns que contribuíram, né, para essa adequação e até mesmo para a divulgação dessa metodologia nas pesquisas que nós fazemos hoje. Então, eu encontrei que o termo triangulação, ele começa a ser construído na área da psicologia por Campbell e Fisk, lá já na década de 1950, 1959 aqui, que se propuseram a complementar ou testar empiricamente resultados obtidos utilizando diferentes técnicas quantitativas. E aqui a gente começa a perceber que no campo da pesquisa, a triangulação, ela permite essa articulação, esse confronto, esse diálogo entre dados que são construídos empiricamente, dados que são construídos a partir de um controle das variáveis que a gente tem. Então, pesquisadores de áreas diferentes retomam o ponto de vista desses dois pesquisadores e ampliam a sua aplicação e defendem, de modo geral, que a obtenção de dados de diferentes fontes e a sua análise, recorrendo a estratégias distintas,
melhoraria a validade dos resultados. Então, essa é, digamos, esse é uma narrativa que vem fortalecendo e defendendo a validade e a importância da triangulação nas pesquisas. Então, dentro dessas contribuições, nós temos Gunter, que em 2006 fala que a triangulação tenta fazer uma definição dela, né, como sendo a utilização de diferentes abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir possíveis distorções relativas tanto à aplicação de um único método, quanto a uma única teoria ou um único pesquisador. E como a gente vai ver mais à frente, quando a gente fala de triangulação, não existe não existe só um tipo de triangulação, e não existe apenas a triangulação metodológica, quando eu vou triangular a questão da construção dos dados, mas existem triangulação desde da base teórica que a gente constrói nos nossos projetos de pesquisa. Então, Denz e Lincoln, eles defendem que a triangulação é um caminho seguro para a validação da pesquisa, é a alternativa para se empreender múltiplas práticas metodológicas, perspectivas e observadores em uma mesma pesquisa, o que garante rigor, riqueza e complexidade ao trabalho. Então, esses dois autores, eles complementam essa validação da pesquisa, né, ao permitir o uso de múltiplas práticas metodológicas e acrescentam também a perspectiva de podermos triangular pontos de vista, observadores, teorias em uma mesma pesquisa. Jensen e Jankowski, já em 93, nos dizem que a triangulação permite entender a relação entre os tipos diferentes de métodos como complementariedade, não como dicotomias, pois a debilidade de cada método simples é compensada com o contrapeso da força do outro. Eu gosto muito, digamos assim, eu me aproximo muito do que nós fazemos dessa interpretação de Jensen e Jankowski, que eu vejo na triangulação essa possibilidade de complementar um ponto de vista, uma perspectiva, uma explicação que uma teoria muitas vezes não alcança a fazer por completo, e quando nós pensamos em pesquisas qualitativas, elas são pesquisas complexas, que trazem a necessidade de você olhar por diferentes perspectivas, então não é possível nós fazermos uma pesquisa qualitativa pautada apenas na observação, né, porque a observação, ela depende diretamente dos nossos sentidos, e os nossos sentidos, eles nos enganam. Então, depende muito das nossas referências, dos nossos pontos de vista, das nossas preferências, e isso tudo influencia nos nossos sentidos. Então, a triangulação, ela permite que nós possamos complementar essas formas de ver o nosso objeto de pesquisa. Stake 95 mostra que na triangulação ela é uma alternativa para maior precisão dos protocolos nos estudos de caso. Daqui nós temos outros que contribuem, Flick, por exemplo, eu gosto muito deste livro, nos diz que a triangulação supera as limitações de um método único por combinar diversos métodos e dar-lhes igual relevância. Então, na triangulação, por mais que você esteja usando métodos diferentes, não há uma hierarquização de métodos. A ideia é que todos os métodos que você traz para o seu trabalho, eles vão te permitir, em pé de igualdade, uma visão do teu objeto de pesquisa. Então, não é porque você está usando, digamos, vou pegar aqui um método de construção de dados, você vai pegar o questionário, que ele vai ter menos valor do que uma entrevista. Não, se você traz um método de construção de dados, ou um instrumento, ou uma técnica para o seu trabalho, a ideia é que eles tenham um pé de igualdade na construção desses dados. Então, a pesquisa torna-se ainda mais produtiva se diversas abordagens teóricas forem utilizadas ou ao menos consideradas para a combinação de métodos. E aqui ele abre essa possibilidade das perspectivas teóricas, né? Então, uma das críticas que são feitas na triangulação é principalmente em relação à triangulação teórica, porque a gente sabe que alguns pesquisadores têm suas filiações epistemológicas e não gostam dessa abertura. Então, essa possibilidade de fazer uma triangulação teórica,
ou epistemológica, ela é, digamos assim, a mais criticada quando se fala da triangulação. Eu, particularmente, não vejo por esse ponto, eu vejo naquele sentido da complementariedade. Moreira, que é um livro que vocês com certeza conhecem, ele também ajuda nessa divulgação da triangulação, né, de como se utilizar a triangulação em pesquisas com ensino, e indica que, particularmente, a triangulação metodológica permite emergir diferentes imagens do fenômeno investigado. E eu penso dessa forma, que quanto mais pontos de vista você tiver, logicamente, vai dar mais trabalho, requer uma vigilância epistemológica e metodológica mais cuidadosa, mas ela te permite ter uma visão melhor daquele objeto do que você olhar por uma única perspectiva. Então, como eu falei anteriormente, não há apenas um tipo de triangulação, existe pelo menos essas aqui que os autores falam, a de dados, a de pesquisadores, então, a de teorias. Particularmente, nós vamos falar da triangulação metodológica hoje. Triangulação de verificação, triangulação múltipla, quando você faz várias dessas aqui numa única pesquisa, né? A triangulação de dados, você pode triangular variáveis, tempos, amostras diferentes. A triangulação de pesquisadores, então você pode ter 2 ou 3 mais pesquisadores olhando para o mesmo objeto, para depois fazer o cruzamento, o confronto daquilo que cada um encontrou. A de teorias, essa aqui, tomar o cuidado para não cair nessas disputas, né, epistemológicas que existem. A metodológica que a gente vai ver, a de verificação, digamos, eu faço uma análise, a professora Cecília faz outra, a professora Marisa faz outra, e nós vamos triangular essas análises que nós fizemos para chegar, digamos, ou a um consenso, ou a uma revisão necessária de alguma delas. E quando a gente fala da triangulação em pesquisas qualitativas, as pesquisas qualitativas, elas têm uma carga subjetiva muito forte, né? Então, nós sabemos da influência do próprio pesquisador sobre os resultados que ele constrói, porque não tem como dissociar toda uma filiação epistemológica, uma base que o pesquisador traz para a forma como ele está agindo com a sua pesquisa. Uma pesquisa qualitativa leva em conta, pelo menos considera que o conhecimento ele não está pronto, ele é construído nas interações sociais, nas interações entre as pessoas. Então, isso tudo vai trazendo para a pesquisa qualitativa um grau de complexidade alto. E Goldenberg e outros autores, pensando nessa característica da pesquisa qualitativa, eles afirmam que nenhum método pode se arrogar a pretensão de responder sozinho às questões que a realidade social coloca. E isso vai tanto digamos, pensar a nossa postura filosófica frente a uma pesquisa, quanto aos métodos de construção de dados. Então, é difícil você dizer que você conseguiu, utilizando uma única técnica, dar conta de entender, de conhecer aquela realidade social que você estava investigando. Mesmo que essa realidade social seja um recorte da sociedade que nós vivemos, como uma sala de aula. Então, uma única técnica, em algum ponto, ela vai ficar falha se você olha para aquela sala de aula apenas por uma perspectiva, apenas um ponto de vista. Então, o método da triangulação, ele permite a combinação de métodos, que aqui eu vou estar chamando de métodos das técnicas ou instrumentos e instrumentos, que podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Aquilo que nós usamos para construir os dados da nossa pesquisa. Então, na triangulação metodológica, o que nós podemos fazer? Usar técnicas ou instrumentos diferentes para, como diz Minayo, né, iluminar a realidade a partir de vários ângulos, pensando lá no nosso triângulo, pelo menos aqui a partir dos 3 ângulos que nós visualizamos no nosso triângulo, a imagem que a gente tem do triângulo.
o que permite confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e análise dos dados. Então, a triangulação, ela não busca só a coerência, só as confluências, ela também permite a identificação dessas discordâncias. E aí vai do trabalho interpretativo e analítico do pesquisador chegar à sua conclusão, né, a partir disso que ele está percebendo. Então, para a triangulação metodológica, Flick diferencia dois subtipos, a triangulação dentro do método e a triangulação entre métodos. Então, vamos lá. Essa triangulação que nós temos aqui, que aqui ele coloca os dois subtipos, né? A triangulação dentro do método e a triangulação entre métodos. Eu vou estar particularmente falando dessa entre métodos, mas a triangulação dentro do método, vamos imaginar que você tem um questionário, e para analisar os dados construídos pelo aquele questionário, você tem escalas diferentes, né? Métricas diferentes para analisar aquele questionário. Então, seria uma triangulação dentro do método de construção aí, que foi o seu questionário. Já a triangulação entre métodos é essa que a gente está desenhando aqui, onde você tem métodos diferentes, que esses métodos são os instrumentos ou as técnicas, para construir os dados da sua pesquisa. Logicamente, que a escolha por esses métodos ou por essas técnicas e instrumentos está diretamente relacionada com seus objetivos específicos. São os nossos objetivos específicos que nos levam a definir se eu vou fazer uma entrevista, se eu vou fazer observação, se eu vou ter que estudar documentos. Então, depende do que eu quero com a minha pesquisa. Então, aqui eu coloquei, hipoteticamente, se eu tiver, por exemplo, em uma pesquisa, que estudar documentos, fazer observação, fazer entrevista. Então, aqui eu tenho pelo menos 3 formas de construir dados, né? Então, aqui eu tenho a técnica da observação, a técnica da entrevista e uma técnica para construir documentos. Logicamente, para eu fazer a observação, eu vou precisar de registro, então, eu vou estar utilizando instrumentos também. Então, eu vou para... E também aqui tem depende do tipo de observação que você vai fazer, você vai ter registros diferentes. Então, o que acontece? Depois que eu fiz, né, meu trabalho empírico, fui a campo, realizei a observação que eu tinha planejado, estudei os documentos que eu tinha selecionado de acordo com meus objetivos, e entrevistei os participantes da minha pesquisa. Então, agora, a partir desses pontos, a partir desses vértices, desses ângulos de visão, eu posso olhar para os outros. O que eu posso falar a respeito da minha entrevista, estabelecendo relações com os documentos que eu li e com a observação que eu fiz. Imaginem que isso aqui seja uma pesquisa em sala de aula. Aí eu vou estudar aqui o currículo, vou ler o documento nacional, que é a BNCC, vou ler o documento estadual, que aqui para nós é o RCA, vou fazer observação da aula, vou fazer entrevista com o professor ou com o aluno, vamos dizer assim. Então, eu tenho, no final da minha pesquisa, um monte de informação, e agora, é lógico que eu não posso responder a minha pergunta de pesquisa, responder o meu problema, olhando apenas nessa perspectiva, apenas pelo que os professores me disseram. É necessário eu confrontar, estabelecer um diálogo entre os dados que eu construí por meio desse instrumento, com esse e com esse outro. Porque é assim que eu vou construir a compreensão do fenômeno que eu estou estudando, né? Vou tentar entender o meu objeto, conhecer o meu objeto por perspectivas diferentes. Então, vamos imaginar que aqui o nosso objeto de estudo seja a dificuldade que os alunos têm para aprender binômio de Newton, vamos dizer assim, alguma coisa específica do conteúdo. Então, eu vou observar as aulas, aqui eu posso olhar a metodologia que é utilizada, nessa observação eu vou olhar os livros didáticos que são disponibilizados para as turmas, se tem livro, se não tem, como que se desenvolve essa aula, qual é o comportamento dos alunos, se os alunos têm
demonstram dúvidas, se eles são participativos, se têm interesse, tudo isso aqui eu vou captar por meio da minha observação. Na entrevista, eu posso entrevistar os professores e perguntar deles qual a percepção deles em relação a essa dificuldade dos alunos, se na hora de selecionar as estratégias eles pensam nas dificuldades dos alunos, se eles selecionam as estratégias baseadas em alguma teoria ou não. Vou analisar os documentos que indicam qual conteúdo tem que ser ensinado naquela série, naquele ano escolar. Então, somente quando eu fizer o cruzamento de tudo isso que eu captei, é que eu vou poder construir uma compreensão do que eu me propus. Então, em pesquisa qualitativa, como eu já falei lá no início, a triangulação ela não vai ocorrer em função da rigidez da forma triangular, né? Mas pelo fato de que a partir de um ponto que a gente, dos vértices que nós temos aqui, onde nós localizamos anteriormente os métodos ou instrumentos e técnicas de construção de dados, nós termos a visibilidade dos outros dois. Então, a triangulação, ela permite o confronto das informações, não no sentido do contraditório, mas do holístico, do cruzamento, do diálogo, para daí identificarmos convergência e divergência, levando em conta o que eu tenho aqui, em cada um dos pontos, e também qual a relação que nós temos nesses lados do triângulo, né? Então, anteriormente, nós tínhamos isso aqui. Então, olhando para esse lado do triângulo, deste ponto para este, além de eu me fixar no que eu encontrei nesse vértice, e neste aqui, eu também posso pensar, refletir sobre o que acontece nesta aula que eu observei, com aquilo que o professor me falou na entrevista, e é com aquilo que os documentos me indicam. Então, que outras variáveis, que outros fatores podem estar interferindo nessa dinâmica? Então, a triangulação, ela me permite isso. Então, como fazer, né? Então, quando nós trabalhamos com os meninos da graduação, dá mais trabalho, porque é pouco tempo para eles fazerem as leituras, entenderem o que os autores falam e depois experimentar. Mas a gente vai tentando. Então, após a construção dos dados ou recolha das informações, 3 passos principais aqui são necessários. Primeiro, organizar todas as informações obtidas de acordo com cada instrumento, ou cada técnica, ou cada método utilizado. Então, a primeira coisa, eu vou organizar o que eu captei com a observação, o que eu captei com as entrevistas, o que eu captei com o questionário. Então, eu vou organizar esses dados de acordo com cada método que eu utilizei para construí-los. Segundo, eu vou olhar para as informações obtidas a partir dos objetivos específicos. Então, se eu fiz uma entrevista, é porque algum dos meus objetivos específicos me levou a isso. Então, o que eu queria com aquela entrevista? Então, eu vou olhar para essas informações, que já foram organizadas de acordo com os métodos, a partir agora dos meus objetivos específicos. E terceiro, vamos identificar aproximações e divergências frente ao objetivo geral, porque, no final das contas, os objetivos específicos são escadas para nós chegarmos no objetivo geral. Então, eu olho para os dados que eu construí por cada instrumento e depois eu olho o que tem quando eu faço a triangulação, o que tem de convergência e divergência, agora olhando para o objetivo geral. Por exemplo, se lá num determinado projeto, uma determinada pesquisa, a gente tenha 4 objetivos específicos, e um deles me leva a fazer entrevista, outro me leva a fazer observações, logicamente essas observações requerem o registro, né? O outro me leva a fazer uma análise documental, e um outro objetivo me leva a fazer um experimento pedagógico, ou uma oficina, ou elaborar e executar uma sequência didática. Então, aqui eu tenho 4 situações, 4 campos, né? 4 grupos de resultados, de informações que vão ser construídas por instrumentos diferentes. Então, aqui eu tenho as entrevistas, as observações, a análise documental e
ou o experimento pedagógico, ou a sequência didática, ou a oficina que eu realizei. Então, esses aqui foram as formas diferentes que eu construí esses dados. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiro, se nós temos entrevista, logicamente, nós temos que transcrever essas entrevistas, datando e identificando os participantes somente para controle do pesquisador, né, que dado lá todos aqueles critérios de ética que nós temos que seguir. É claro que hoje em dia a gente sabe que transcrever entrevista dá muito trabalho, mas nós já temos os recursos do próprio o Word, ele faz isso, os equipamentos já nos ajudam nessa transcrição, depois a gente pode fazer apenas a revisão. E, digamos, se eu tinha entrevista, fiz a transcrição, agora eu vou realizar uma síntese das observações, de acordo com as dimensões que eu quero investigar, e ao respectivo objetivo específico. Vou fazer uma síntese da análise dos documentos, de acordo com o objetivo que eu tenho traçado. E se eu tiver também a oficina ou o experimento pedagógico, eu tenho que planejar, tenho que executar, e aí eu vou avaliar, né, o resultado, o desempenho, o desenvolvimento desse experimento. Então, como é que vai acontecer a triangulação? Então, a triangulação, inicialmente, como é que nós trabalhamos? Nós fazemos a organização dos dados por cada método, e depois nós vamos triangular dentro de cada método. Triangular, se nós estamos falando, fazer esse confronto, né? Fazer esse diálogo, estabelecer relações, essas articulações. Então, imagina que a gente fez entrevistas. Realizamos entrevista com os participantes. Então, aqui eu tenho participante A, participante B, participante C. Vou construir um quadro, e aqui eu vou ter as questões. Então, eu sempre falo para os meus alunos que nas entrevistas é bom a gente trabalhar com poucas questões. Depende também do tipo de entrevista que você vai fazer, porque a entrevista é um método de construção de dados que ela te dá um volume muito grande de informações, né? Então, você vai transcrever, você vai ver que de 5 minutos do seu participante falando, você vai ter páginas e páginas aí. Então, você vai organizar um quadro. Então, aqui você tem, a primeira coluna, você tem os seus participantes. Na última linha, você vai ter a síntese vertical. E aqui você vai ter a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, que você fez na sua entrevista. Na última coluna, vai ser a coluna da síntese horizontal. E aí, como é que funciona? Você vai, lógico, de acordo com a primeira questão, verificar a resposta do participante A. Dependendo do tamanho da resposta, você vai colocar ela aqui, que às vezes não... Uma entrevista narrativa, por exemplo, não tem condição de colocar narrativas e narrativas aqui dentro. Mas você pode ler e fazer uma síntese, ver qual é o ponto central da resposta desse participante. Então, a resposta do participante A para a questão 1, a resposta do participante 2 para a questão 2, e assim sucessivamente. Quando você preenche a resposta de todos os participantes, e que você olha nas linhas, você vai poder fazer uma síntese horizontal do que cada participante falou de todas as questões. Você tem essa visão linear, te dá uma amostra, permite você ver, você ter uma percepção, tem um ponto de vista do que cada um falou de todas as perguntas. Então, aqui eu fui preenchendo hipoteticamente pensando nas pesquisas dos meus orientandos. Então, dependendo da pergunta que foi feita, eu posso olhar as respostas desse participante e fazer uma síntese do que ele me disse em relação a todas as perguntas. Então, eu posso entender das respostas dele que ele se mostrou desinteressado e pouco conhecedor da temática que eu estava fazendo. Digamos, essa foi a interpretação que eu fiz das respostas dele. A mesma coisa para o B e para o C. Então, de repente, o participante B ele pode ter grande experiência com o tema, mas não acredita em mudança. O C ele pode ser conhecedor do tema e mostra entusiasmo com as mudanças. Então, isso olhando para cada participante. Quando eu olho nas colunas, então, na coluna 1, eu tenho a minha primeira pergunta, a minha primeira questão da entrevista. E eu olhando na coluna, eu posso fazer uma síntese vertical. O que essa síntese vertical me dá? Ela vai me dar uma visão geral
do que os 3 participantes me dizem da primeira questão. Da mesma forma, olhando na segunda coluna, eu posso fazer uma síntese, né, do que todos os participantes me dizem da segunda questão. Então, aqui eu até tentei representar, então, se esse aqui me disse X, esse aqui me disse Y, esse aqui me disse Z, a minha síntese vertical vai me dizer X, Y e Z, o que os 3 me dizem a respeito. E quando a gente faz o cruzamento das sínteses horizontais com as sínteses verticais, elas nos permitem essa primeira síntese conclusiva, que eu chamo aqui de síntese de primeira dimensão, é a primeira interpretação do pesquisador deste instrumento. Então, aqui a gente percebe que a gente está fazendo uma triangulação dentro do único instrumento, né? Dentro de um único método. Vamos pensar no caso da observação. Então, a primeira coisa, a gente tem que, quando vai fazer observação, ou antes, dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, você define as categorias antes, ou define em campo as suas categorias, e elas podem ser a respeito dos objetos de ensino que você está observando, a estrutura física de uma escola, os processos de ensino, os materiais didáticos, a metodologia, a avaliação, depende do que você quer, depende dos seus objetivos, o que você quer com aquela observação. Então, nós vamos agora retirar dos registros que nós fizemos lá no nosso caderno de campo, das fotografias que nós fizemos, de uma filmagem que a gente fez, nós vamos retirar essas informações e vamos organizar de acordo com as categorias criadas. E aí, de novo, a gente pode construir um quadro síntese explicitando as nossas interpretações. Nós sabemos que as pesquisas qualitativas, elas têm um caráter interpretativo forte, né? Essa questão de admitir a subjetividade e admitir que os resultados que a gente constrói são construídos a partir da interpretação do pesquisador. Então, aqui, um exemplo que nós podemos fazer para essa organização da nossa observação. Então, dependendo das categorias que você criou, dos objetos de análise que você criou, você vai colocá-los aqui em uma coluna e você vai colocar a sua percepção ou sua análise a respeito deles, e é sempre bom fazer essa confirmação, esse fortalecimento da sua percepção, porque, como eu falei anteriormente, né, a nossa percepção, ela é um processo que é subjetivo. De repente, o que eu percebo não é o que um outro pesquisador iria perceber, porque isso tem a ver com as minhas referências, minhas preferências, os conceitos, os preconceitos que eu já tenho. Então, eu observei, digamos, a metodologia de aula do professor. Então, eu tenho lá no meu caderno de campo algumas anotações. Em relação às anotações da minha observação, o que eu posso dizer? O que eu percebi tendo em vista o meu objetivo específico? Que imagem eu tenho para comprovar ou fortalecer essa minha percepção? E aí, quando eu olho na linha, eu posso ter uma síntese interpretativa da metodologia, não só do que eu, digamos, pensei a respeito, mas também o que as imagens me mostram. Eu posso ter imagem de uma prova, a cópia de uma prova, do caderno da criança, fotografias do quadro, do livro didático, essas coisas todas ajudam a gente confrontar aquela nossa percepção com aquilo que está lá no objeto sendo investigado. Isso aqui, dependendo das categorias que você criou. Você pode construir essas suas análises horizontais de cada um, e essas análises depois vão ser confrontadas com digamos, a entrevista que você fez anteriormente, que nós vimos anteriormente. Se nós formos analisar documentos da mesma forma, então, que documentos eu vou analisar? Então, eu tenho aqui BNCC, RCA, que tipo de documento eu posso falar a respeito dele, digamos, quais as categorias que eu vou analisar nesses documentos, de repente, quais são os objetos de conhecimento, quais são os conteúdos propostos em cada documento, qual é a base teórica que fundamenta esses documentos, se tem ou não. E, de novo, eu posso fazer uma síntese horizontal e posso fazer síntese vertical. Aqui no cantinho, eu posso fazer uma síntese conclusiva, que é a minha interpretação da análise desses documentos. Então, quando a gente fala nessa triangulação,
Então, observem que nós vimos a triangulação na entrevista, a triangulação na observação, instrumento separado, né? A triangulação dentro do método. Agora, a gente pode fazer a triangulação entre métodos, que é nesse quadro. Esse quadro aqui, ele foi construído a partir dos estudos do professor Borralho, que é um pesquisador português, que agora ele é professor visitante na UFPA, e ele tem pelo menos 2 textos que eu conheço que trata sobre triangulação de dados, e é muito bom a forma como ele explica no texto dele. Então, essa tabela, esse quadro aqui, é construído pelo professor Borralho e os outros autores. Então, para fazer esse cruzamento de dados, essa triangulação de dados entre métodos, né? Então, vamos imaginar que na pesquisa foi realizada observação de aula, que está indicado aqui por O, entrevista com professores, EP, né, entrevista de professores, e entrevista com alunos, EA. E aqui nós temos os objetos de análise. Então, o ensino, o que eu quero analisar nessa pesquisa? O que está se estudando? Então, o ensino, a avaliação, a aprendizagem. E, de novo, eu vou ter a coluna das sínteses horizontais e as sínteses verticais. Então, aqui, quando a gente vai fazer esse preenchimento, então aqui eu tenho observação das aulas. Então, eu vou fazer uma observação, como é que eu analiso o ensino, quando eu observei as aulas, mas o que eu estou analisando aqui? O ensino. Como é que foi o ensino? O que eu vi em relação ao ensino durante essa observação? Então, aqui eu estou trazendo a minha percepção, a minha síntese da observação em relação ao ensino. Aqui na segunda linha, eu vou trazer a minha percepção do que eu analisei durante a observação em relação à avaliação. E aqui, a minha síntese, ou a minha análise em relação do que eu obtive, né, da observação em relação à aprendizagem dos alunos. Da mesma forma, aqui na coluna das entrevistas. Então, quando eu preencher este quadro aqui, nesta coluna, eu vou estar fazendo o quê? Colocando a minha análise do que eu obtive da entrevista dos professores em relação ao ensino. E aqui, a minha análise do que eu obtive da entrevista dos alunos em relação ao ensino. Quando eu olhar nesta linha aqui, nessa minha síntese horizontal, eu vou poder ter uma percepção do ensino, pelo que eu obtive na observação e nas entrevistas com o professor e com o aluno. Da mesma forma, quando eu olhar nesta linha, eu vou poder construir uma síntese ou uma interpretação em relação à avaliação e obtida essas informações por 3 métodos diferentes. Então, aqui eu posso, na terceira linha, fazer uma síntese em relação à aprendizagem. O que eu posso falar da aprendizagem dos alunos? A partir do que eu obtive na observação, a partir do que eu obtive na entrevista com o professor e com os próprios alunos. E quando eu olhar nas colunas, eu vou poder fazer essa síntese vertical que vai me dar em relação a um único objeto, a todos os objetos analisados, né? Olhando na primeira coluna, eu vou ter uma síntese em relação a cada método. Então, na primeira coluna, é o que eu encontrei por meio da observação, o que eu consigo analisar do que eu obtive pela observação a respeito do ensino, da avaliação e da aprendizagem. Aqui eu construo uma síntese vertical. Da mesma forma, na segunda e na terceira coluna. O que eu consigo falar que eu obtive por meio das entrevistas com os alunos em relação a esses 3 objetos, o ensino, a avaliação e a aprendizagem. Então, olhando aqui, eu tenho a minha síntese vertical. E ao olhar as 2 colunas de síntese, é possível nós construirmos uma narrativa, uma síntese conclusiva ou uma interpretação de segunda dimensão, que já é a triangulação das sínteses que eu fiz a partir de cada objeto desse. Então, dessa forma, a gente consegue confrontar dados construídos por métodos diferentes. Bom, então, para nós chegarmos nessa síntese conclusiva de segunda dimensão,
a gente vai confrontar as sínteses que a gente faz dentro de cada método. E, logicamente, a nossa compreensão do nosso objeto de pesquisa, ela vai se dar a partir disso. Essa compreensão, logicamente, quando eu consigo uma compreensão, levando em conta o que cada método me trouxe, eu estou construindo uma resposta para o problema de pesquisa. Aí eu não estou mais olhando individualmente para os objetivos específicos, mas agora eu vou, frente ao cruzamento, ao que me deu a triangulação, eu posso já olhar o que isso indica, como é que eu compreendo tudo isso que eu tenho para construir uma resposta para o problema da nossa pesquisa, para alcançar o objetivo geral, né? Então, agora nós já podemos elaborar uma compreensão sustentada sobre aquilo que foi investigado. E, nesse momento, nós tomamos como guia, como eu falei, não mais os objetivos específicos, mas agora o problema de pesquisa, qual é a grande pergunta que nós temos, né? E ao responder essa pergunta, ou construir uma resposta para essa pergunta, ou mais de uma resposta para essa pergunta, nós estamos chegando no objetivo geral. Bom, qual é o próximo passo, então? Após a conclusão da análise, nós vamos passar a escrita do relatório, do texto final da pesquisa, que pode ser aí o artigo, a dissertação e a tese, ou a tese, né? E aqui eu tinha colocado um exemplo, se por um acaso o primeiro objetivo fosse conhecer o que os professores falam sobre, ou pensam sobre interdisciplinaridade, provavelmente a pessoa já fez a entrevista, ou um questionário com os professores, ela já tem as informações para isso. Então, ela vai apresentar esses resultados e vai discutir esses resultados. Então, agora, gente, deixa eu só colocar meu computador na tomada. Então, agora, nós vamos apresentar esses resultados, confrontando esses resultados com a revisão bibliográfica, com a base teórica que nós temos. E quando nós fazemos isso, se nós pararmos para observar, nós estamos novamente fazendo essa triangulação, triangulando resultados empíricos, né, da nossa pesquisa com o que a teoria diz. Então, discutir os resultados, eu entendo que é fazer uma triangulação novamente, é estabelecer um diálogo novamente, fazer essa articulação entre o que me diz todos esses instrumentos que eu construí e o que a teoria me diz, né, ou os teóricos ou a base teórica que eu estou usando me indica. Então, na apresentação dos resultados, nós podemos trazer aqueles quadros que nós construímos, eles podem ser apresentados dentro dos resultados. Então, à medida que nós fazemos a triangulação durante a análise, nós já estamos construindo também elementos para o nosso próprio texto. E discutir os resultados, como nós sabemos, significa confrontá-los com teorias, com as ideias de outros autores, não apenas descrevê-lo, que implica em um novo confronto ou uma nova triangulação. E, para finalizar, eu sempre falo para os meninos que a triangulação, ela tem que ser perceptível, não basta dizer que você fez triangulação, é bom ela aparecer no seu texto, e isso ocorre principalmente quando a gente escreve, né, o texto final, quando a gente discute os resultados e quando a gente escreve principalmente a nossa consideração final, as considerações finais. Então, nessa última sessão das considerações finais, lógico, nós vamos recuperar os nossos objetivos específicos, mas não de forma individualizada, destacando apenas um resultado os resultados individuais para cada objetivo específico. Mas, de novo, articulando esses resultados para fortalecer essa triangulação que foi feita, pois é nesse confronto, ou nesse diálogo, ou nessa triangulação, que nós fortalecemos a resposta que é dada ao problema de pesquisa. Então, na hora que nós escrevemos as considerações finais, é um espaço que nós temos, de novo, para, digamos, fazer o fechamento dessa triangulação. O que foi encontrado para cada objetivo, como ele se articula
como eles se articulam, né, os resultados de cada objetivo, para compor uma resposta para o problema da pesquisa. Bom, então essas aqui são as referências que eu utilizei, e muito obrigada. Então, professora Cecília. Nossa, que maravilha a sua fala, professora Lucélia. Estava aqui compenetrada. Muito obrigada. Obrigada, quero lhe parabenizar pela didática na apresentação, excelente. E eu começo dizendo assim que pela primeira vez na vida, assim, talvez, né, com a experiência eu vá ganhar mais esse conhecimento. Eu vejo que na triangulação os dados eles não ficam estanques, né? Não. Eles não ficam compartimentalizados, porque muitas vezes nossos alunos fazem a recolha dos dados, mas aí essa conversa entre os dados num instrumento de coleta e no outro, eles não ficam conformes como tem que ser feitos, né? Então, isso me chamou a atenção no método da triangulação. Eu tenho... Nós temos também, né? Porque a gente vai melhorando um dia após o outro, vai aprendendo a cada dia. E o que eu tenho percebido, a maior dificuldade dos meus alunos é essa, é como se cada objetivo específico fosse uma pesquisa separada, e no final não conseguem fazer esse fechamento, não conseguem articular as respostas para as questões norteadoras e dar uma resposta para o problema. Então, fica somente no objetivo específico e não fecha todo. Sim. Eu tenho aprendido muito, e eu gostei muito desse texto, depois eu posso compartilhar com vocês, o texto do professor Borralho. Aquele quadro que ele faz lá é muito bom, e a partir do quadro dele, eu fui fazendo essa triangulação dentro de cada método, das entrevistas, das observações, para ir trabalhando com os meus alunos passo a passo com eles. Muito interessante, os quadros são muito interessantes. Aqui um comentário no chat, professora Lucélida, da Raquel Belmonte. Professora Lucélida, obrigada pela exposição, foi ótimo escutá-la. Observamos que muitos artigos, pesquisas, dizem realizar triangulações, mas não a apresentam nos resultados e discussões. Por isso, essa discussão é fundamental. E aí ela teve que sair porque ela tinha outra reunião. A Felipa Silveira também lhe parabeniza, achou muito boa a explicação sobre triangulação. A Cecília Helenir, muito interessante, parabéns. E vamos abrir para os questionamentos, gente, agora, para as falas. Fiquem à vontade. Vou aproveitar que a professora Lucélida está aqui para nos tirar as dúvidas. Oi, professora Lucélida. Marisa, tudo bem? Oi, professora, tudo tranquilo. Parabéns pelo trabalho, também achei muito bom, muito bem explicadinho, muito didático, né? E eu não tinha visto ainda, assim, a explicação de como se faz, né? A aplicação, né? A gente fala da triangulação, mas não tinha visto dessa forma como tu explicou. E eu gostei bastante do final ali daquele desenho, que é a planificação de um tetraedro, né? Que daí quer dizer o quê? Que quando tu fecha na conclusão, os teus três resultados, da triangulação, eles convergem para o mesmo vértice, né? Então... A ideia, pelo menos o meu entendimento, foi esse, que quando a gente fecha, embora durante o caminho possa ter aparecido divergência, mas a gente construiu uma compreensão que veio a partir dos três. Então, eu tentei colocar isso naquele desenho, acho que deu para entender. Sim, bem legal. Obrigada pela explanação. Eu que agradeço, professora. Mais comentários, pessoal? Pois não, quem é a Beth, né?
Está sem o áudio, Beth. Está sem o áudio. Oi, boa tarde. Eu faço parte do grupo da professora Carla e tenho bastante dificuldade, sou principiante, não estou fazendo mestrado, né? Mas eu achei tão claro como a professora Marisa também falou, que ficou tão bem explicadinho, né? E fiquei bem contente de poder entender, né? E quem sabe já poder o próximo já procurar trabalhar assim, mas acho que fica, não sei se fica difícil, porque estamos iniciando, né? Mas eu achei tão bom. E eu li o livro da professora Minayo, que eu acho que era uma conjugação de avaliação quali e quanti, e achei bastante difícil. Quando eu li, eu achava interessante, mas depois eu queria me recordar e achava bastante difícil, que nem a interdisciplinaridade de uma outra profissional, eu não me lembro o nome. Então, eu lhe pergunto se esses textos do professor Borralho, eles estão em circulação ou livro aqui no Brasil? Sim, ele... Oi, já? Posso falar? Sim, o artigo, ele está disponível, ele tem uma publicação na Bolema e tem uma publicação numa revista portuguesa. Eu posso compartilhar com a professora Cecília e ela compartilha também com vocês, se vocês tiverem acesso. Dá para compartilhar no grupo GP assim, professora Lucélida, né? Sim, eu posso colocar. A professora Carla faz parte do grupo GP assim e ela transmite para o grupo dela. Eu tinha essas mesmas dúvidas, Beth. Quando lia sobre triangulação, os autores eles são muito... fica muito nas definições, no geral, nas características, e não nas aplicações, né? Então, esse texto do professor Borralho, ele me deu uma luz muito grande para eu pensar digamos, que eu conversei aqui com vocês hoje, aquele último quadro que eu mostrei, que ele triangula entre métodos, é do artigo dele. Aí eu posso compartilhar. Então, a partir dele, eu fiquei pensando, então dá para a gente fazer em cada método que eu estou trabalhando também. Dá muito trabalho, né? Dá trabalho. Mas se tu for pensar, se não for desse jeito, vai fazer análise de conteúdo da Bardam, por exemplo. Tem que criar as categorias, tu tem que colocar os dados da categoria e tu tem que, de alguma forma, organizar essas categorias para tu poder enxergar o que elas dizem. Então, eu vejo na triangulação que ele te permite essa visão ampla dos dados que tu está construindo. Agora, digamos assim, que eu estou lendo um pouquinho mais, eu não acho tão difícil, eu acho ele muito trabalhoso, porque tu tem que ter o cuidado, tu vai fazendo interpretação dentro de interpretação. Mas dependendo da tua orientadora, porque também tu vai definir o método, depende muito do teu objetivo e qual é a perspectiva que o teu orientador trabalha, né? E aí tu define com ele. Mas eu vou mandar o texto, vou colocar lá no grupo do GPS, e aí a Cecília compartilha também. Obrigada, professora Lucélida. Agora a professora Cecília quer falar. Sim. Oi, prof. Em primeiro lugar, lhe parabenizar, foi muito explicativa e interessante a apresentação. Eu queria perguntar, minha dúvida é se os instrumentos que a gente usa, se tem um limite de instrumentos, se é melhor utilizar, quanto mais instrumentos utiliza, melhor, ou tem algo assim? Não, eu não tenho lido nada a respeito da limitação de instrumentos. Tu só tem que lembrar que quanto mais instrumentos, mais dados tu vai ter, mais trabalho tu vai ter, né? Eu tenho trabalhado com alguma coisa entre 3, 4 instrumentos, porque isso também, Cecília, depende muito dos teus objetivos. Porque cada objetivo específico que tu elabora, ele te requer um instrumento para construir dados para eles, né? Tu vai trabalhar numa sala de aula e tu quer, não sei, verificar a dificuldade que os alunos têm com alguma coisa. Tu vai ter que ir para a sala, tu vai ter que observar, porque não adianta só tu perguntar do aluno qual é a dificuldade. Às vezes ele vai dizer, eu não tenho dificuldade, mas aí tu vai lá para a sala de aula, tu percebe que ele tem. Então, aí tu tem que ter pelo menos
uma observação em loco, então vai depender muito dos objetivos. Eu não tenho lido nada a respeito de uma limitação de quantidade, não, mas se eu encontrar alguma coisa a respeito, eu compartilho também. Talvez com muitos instrumentos, muitos dados, se torne mais inviável, né? Pela grande quantidade, como você já disse, né, professora? Então, aí outro método seria mais interessante, né, do que a triangulação. Porque, só um minutinho, Cecília. Imagina na observação a gente vai para lá, tu anota, de repente tu tira fotografias, aí tu já tem duas coisas para olhar, para triangular, né? Então, quanto mais métodos, mais trabalho, mais dados. E se for um mestrado 2 anos voa, né? Então, eu vi que o Felipe colocou que vai ter que ele orientou, o professor Borralho orientou alguma coisa, né, Felipe? Eu não lembro, não li aqui direitinho o que o Felipe colocou. Ele colocou que tem uma tese que o professor Borralho orientou que trata da triangulação, é isso, né, Felipe? Isso, uma tese na Universidade Federal do Pará, que ele foi orientador e traz a triangulação como metodologia para análise dos dados. Aí o Felipe colocou o link ali da tese. Amanhã, às 11 horas, horário do Pará, 10 horas aqui, eu vou participar de uma banca de uma orientanda dele de qualificação do mestrado. E o texto que ela me enviou, ela usou a triangulação na revisão bibliográfica. Ficou muito interessante o que ela fez. Ficou muito legal, que legal. Muito interessante. Muito mais comentários, gente? Mais dúvidas? Eu gostaria que todos aparecessem para a gente fazer um registro. É possível? Ei. A Noelle está dando parabéns pela apresentação, professora Lucélida. Obrigada, Noelle. Ainda não vi o Lucas hoje. O Lucas está ali. Vamos aparecer, professora Filipa, seu rostinho. A câmera do Lucas não abriu. Ué, o que aconteceu com a tua câmera, Felipe? Lucas, deixa eu parar de gravar antes, gente.